fala agora sobre a cúpula do G20. Durante o discurso do encerramento do encontro, o presidente Lula citou a tragédia no Rio Grande do Sul e afirmou que a natureza precisa de mais atenção. Essa foi uma discussão, inclusive, feita ontem e, nesse momento, o vice Geraldo Alckmin e 7 ministros de governo visitam as áreas atingidas pelo ciclone. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Tudo bem, professor? Como vai? Mais uma vez, muito obrigado. Muito bom dia, Tiago, Soraya, é um prazer conversar com vocês. Bom, professor, fazendo já um balanço sobre esse encontro do G20, esse enfoque em relação ao meio ambiente, o senhor acha que houve algum tipo de avanço? Pelo menos o que se esperava é que não houvesse nem mesmo um documento final ou um documento mais amplo, mas o documento acabou sendo assinado pelos presidentes, pelos chefes de Estado, e esse enfoque no meio ambiente, professor? Não chega a surpreender, na verdade, não, Tiago. Já se esperava, de fato, que o tema fosse incluído, né, na agenda do G20 na cúpula deste ano, mas podemos reconhecer que a declaração, né, embora ela tenha, de fato, né, sido assinada e tenha chegado a um texto final, mas ele acabou trazendo um tom muito genérico, muito vago e muito superficial, que reflete um pouco o que é o tom e a realidade do grupo neste momento, né? Um grupo extremamente dividido. Então, claro, né, se assume um compromisso mais genérico pela paz, um compromisso justamente com a promoção, né, de um desenvolvimento global mais inclusivo, né, que era uma agenda importante, né, para a presidência indiana, e, claro, a temática do desenvolvimento sustentável, né, o compromisso com o combate, por exemplo, às mudanças climáticas, né? Nada disso surpreende, mas o tom, né, da declaração acaba sendo um tom realmente muito vago, porque não traz nenhum tipo de ação mais concreta, né, nenhum tipo de ação, né, mais efetiva que tenha que ser assumida pelos países, né? Então, bom, há sim algo a celebrar, porque o documento foi alcançado, né, mas vamos ver de fato o que se produz em termos práticos daí para frente, né, justamente com vistas a evitar que esse tipo de cúpula, né, não caia na irrelevância, né? Porque se ficarmos apenas, né, produzindo compromissos superficiais genéricos, né, a força, né, e a contundência do grupo acaba perdendo, né, muito em comparação ao que ele já foi, por exemplo, no final dos anos 2000. Trazendo um outro destaque também das falas do presidente Lula na cúpula do G20, durante seu discurso, né, feito ali durante a transferência da presidência, Lula criticou o que ele chamou de equívoco do neoliberalismo e disse que o G20 não pode deixar de questões geopolíticas centrem a agenda de discussões das várias instâncias. Ele estaria ali, professor, sinalizando até uma aproximação com a posição da Rússia e da China em relação à guerra da Ucrânia? Na verdade, ele está tentando manter o que o Brasil faz desde o ano passado, que é uma postura mais equilibrada, né? Ou seja, o presidente Lula ele evita, né, abraçar, né, diretamente a posição dos países ocidentais, né, os países membros da Aliança Atlântico Norte, né, a chamada OTAN. Então, quando ele justamente, né, assume aí, né, uma postura mais crítica, por exemplo, né, a lógica do neoliberalismo, etc., ele vai convergir, né, com o que é a sua agenda desde os primeiros governos dos anos 2000, né, de defender uma ordem internacional mais justa e inclusiva, né, em que se atente para questões, né, como a fome e a pobreza. Ele voltou a insistir muito nesse tema durante a cúpula, né. Com relação à guerra, Soraya, sim, né, a gente vê o Brasil, né, continuando no mesmo tom, né, o que também já era absolutamente esperado, né. Inclusive o próprio documento final da cúpula evitou sequer, né, qualquer menção à Rússia. Então, né, nesse ponto, o Brasil sofreu menos constrangimentos, por exemplo, né, sobre efeitos de comparação, do que na cúpula do G7 em Hiroshima, em que ali sim, né, houve uma contundência muito grande, né, no esforço de condenar a Rússia, né, de condenar a própria guerra, agora não tanto, né. Mas é o Brasil tentando se equilibrar entre dois mundos, o que se mostra cada vez mais difícil, né. Esse equilíbrio tende a ser cada vez mais complicado, né, mas para o país, de fato, pelo menos neste momento, não interessa assumir qualquer posição, né, mais direta de apoio, por exemplo, né, ao envio de armas à Ucrânia, né, ou qualquer condenação mais dura e mais efetiva, né, à Rússia no sentido, por exemplo, de apoiar sanções, né, o Brasil mantendo o mesmo tom que vinha sendo mantido, aliás, né, desde o ano passado, né, ali depois que a guerra começou, durante os últimos meses de gestão do governo Bolsonaro. Ele voltou a afirmar, inclusive, que não quer se envolver com a guerra, mas que quer estar presente nas negociações pela paz. Você vê o Brasil com essas condições de estabelecer aí essa vanguarda no processo de paz entre os dois países envolvidos na guerra? Esse é um sonho do Lula, né? Ele tem afirmado isso desde que assumiu a presidência em janeiro. Ele reitera essa disposição do país, né, sempre nos grandes encontros com lideranças globais, né? Mas eu particularmente vejo muito difícil, Soraya. Eu acho que o Brasil não tem tanta envergadura hoje,
né, para buscar uma postura de protagonismo, né, numa mediação na guerra, né? Se fosse algum conflito aqui no contexto mais regional, né, latino-americano, sul-americano, aí sim, né, seria algo mais viável. Né? Mas quando pensamos, né, justamente no que é, né, a dimensão mais global, mais internacional, o Brasil efetivamente tem menos envergadura, né, e dificilmente conseguiria assumir um papel de protagonismo. Né? Poderia até participar de algum grupo, de algum esforço mais amplo, né, ao lado de outros atores, né? Mas eu dificilmente vejo o Brasil com protagonismo, até porque, né, essa postura que o Brasil tenta manter de distanciamento, de equilíbrio, né, sei lá, até de certa neutralidade, não cai muito bem junto ao governo ucraniano, né? Então, não vejo o Zelensky admitindo o Brasil como mediador, né? Para sermos mediadores, claro que as duas partes, né, teriam que aceitar. Vejo isso difícil, Soraya, bem difícil. Professor, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Mota. Bom dia, professor. Eu vou fazer uma pergunta difícil. O mundo parece que está pisando em ovos em relação à guerra da Ucrânia. Tem essa ordem internacional de prisão contra o Putin. A Rússia parece que está se aliando com a China. Agora o Putin vai visitar a Coreia do Norte. E a maior potência mundial, os Estados Unidos, estão enfrentando uma situação política interna explosiva, porque o grande favorito das eleições do ano que vem, Donald Trump, tem 4 inquéritos criminais contra ele. Professor, o mundo está caminhando para uma outra crise mundial? O cenário internacional é um cenário bastante crítico já, Roberto, sem dúvida, né? Vemos um mundo muito mais dividido, né? Vemos um mundo marcado por antagonismos crescentes, né? Lideranças sendo questionadas, né? O diálogo entre China e Estados Unidos está cada vez mais precário, a construção, né, de um mundo mais pós-ocidental, né, a partir, por exemplo, né, da ampliação, né, do agrupamento BRICS, né, tem sido algo rechaçado e criticado, né, por parte de países do norte global. Então, um mundo muito mais crítico, né, marcado por antagonismos, né, por diferenças mais profundas, né, por rupturas, né, certamente mais agudas, né, e isso, claro, que abre espaço para um cenário efetivamente de crise, né, uma crise que não será só econômico-financeira, né, como vimos ali, né, no final dos anos 2000, quando o G20 teve um papel muito importante, mas uma crise geopolítica, né, de que não temos notícias certamente aí desde o contexto da Guerra Fria, né. Então, o Brasil assumir a presidência agora, né, do grupo em dezembro, terá que lidar, né, com um cenário, uma realidade extremamente complexo, né, e a saber, né, como a nossa diplomacia vai conseguir se mover nesses mares tão turbulentos, né. O Brasil, claro, ele sempre se avoca, né, à condição, né, de um país com capacidade de mediação, de articulação de consensos, né, e terá que demonstrar isso do ponto de vista bastante prático, né. Então, é uma crise geopolítica que, sim, já está colocada, Roberto, não tenha dúvida, né, e justamente a dificuldade de diálogo entre as grandes potências globais, né, como China e Estados Unidos, né, pode, inclusive, levar esse tipo de encontro, né, à mais absoluta irrelevância, né. O Brasil tem que tentar evitar que isso aconteça. Ô, professor, o senhor já falou sobre a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, mas tem essa declaração de Lula também dizendo que se Vladimir Putin vier ao Brasil no ano que vem, né, a reunião do G20, ele não será preso. Uma declaração dessa provoca o quê, hein, professor? Provoca preocupação gigantesca, sobretudo no mundo ocidental, né, tendo em vista que o Brasil é parte, né, do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, né? Então, um mandado expedido pelo Tribunal Penal Internacional teria que ser naturalmente observado e cumprido pelo Brasil, né? Então, o Brasil já de antemão, né, tentar tranquilizar o Putin, dizendo que ele pode vir ao país na cúpula do ano que vem no Rio de Janeiro, né, e que não será preso, é um recado muito negativo, né, sobretudo tendo em vista que a diplomacia brasileira ela se construiu, né, e consolidou muito de sua credibilidade internacional a partir de um respeito muito claro e direto às normas internacionais, ao direito internacional, né. O Brasil gosta de posar de bom cidadão no mundo, né, justamente por pautar-se pelos grandes princípios do direito, né. Então, né, quando afirmamos já com tanta antecedência, né, de cerca de um ano para a cúpula do ano que vem no Rio de Janeiro, de que na eventualidade da vinda do Putin ele não será preso, né, estamos mostrando um certo desprezo, né, por um tratado internacional do qual o Brasil é parte, né, o Brasil é integrante aí do Estatuto de Roma e, consequentemente, do Tribunal Penal Internacional. Um recado ruim, mas vimos algo parecido, por exemplo, né,
com a África do Sul, né, que também afirmou que caso o Putin tivesse ido para a cúpula do BRICS, né, em Joanesburgo, também não teria sido preso, ou não seria preso, enfim. São os atores que tentam, né, de alguma maneira, manter uma postura de equidistância, de equilíbrio, né, num mundo, repito, mais dividido, com mais antagonismos, né, e isso acaba efetivamente cobrando um preço, né. Há posições que têm que ser assumidas e a defesa inequívoca do direito internacional para o Brasil é certamente sempre uma delas. Professor Paulo Velasco, de Relações Internacionais, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Um bom fim de domingo. Até a próxima. Sempre um prazer conversar com vocês. Um abraço e até a próxima. Obrigada.